A paz do Senhor, queridos, amado e inscrito neste canal. Estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando Minuto com Deus, que está a palavra que fala sobre a cura de um jovem lunático, que está registrado no livro de Marcos. E a Bíblia vai dizer que ele vai ele era surdo e mudo, mas antes de estarmos meditando nesta palavra, quero convidar você a estar compartilhando, convidando outras pessoas para estar estudando juntamente conosco esta palavra, estarmos orando e meditando nesta mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. E a palavra hoje se fala sobre o jovem lunático, que esse jovem, existia por trás disso uma ação maligna, jogava esse jovem no chão, no fogo, na água, e o pai desse menino fica desesperado, até o momento que ele decide a Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar que Jesus tinha o poder de curar, que Jesus tinha o poder de realizar milagres, e a notícia de Jesus se espalhou pela cidade, de modo que todos sabiam que Jesus tinha poder para curar, para fazer milagre. Então esse pai vai até Jesus, que esse filho já ia há muitos anos sofrendo. Esse garoto, esse filho dele, sofria na fala, na surdez, com esse poder de epilepsia, né, desde a infância. Então esse pai vai até Cristo, e quando ele chega até Jesus, ele vai dizer: Senhor, desesperadamente ele fala: Senhor, me atende, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de uma ajuda do Senhor, eu preciso que o Senhor venha socorrer o meu filho. E ele vai dizer que ele enviou, já tinha levado o garoto, o seu filho, até os discípulos de Jesus, só que os discípulos de Jesus não conseguiam resolver o problema, tentaram expulsar esse demônio que estava sobre esse jovem, mas todavia não conseguiu. E quando Jesus ouve que esse pai já tinha levado o seu problema até os discípulos, Jesus ficou inquieto, creio eu que ficou chateado com aquela situação, de forma que Jesus chega a falar, né, para aquele povo, para os discípulos: porque tanta incredulidade, que geração incrédula, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirão fazer coisas maiores, removerão montanha. O grão de mostarda, nós sabemos que é uma das sementes menor que existe nessa terra. E Jesus queria dizer que aquele discípulo não tinha fé nem do tamanho de um grão de mostarda, a ponto de conseguir expulsar aquele demônio que estava sobre aquele jovem, aquele menino. E o pai então leva o menino até Jesus. E quando o garoto chega até a presença do Jesus, o espírito que estava sobre ele automaticamente fica agitado, inquieta, joga o garoto no chão, o garoto começa a espumar pela boca, ranger os dentes, e aquele demônio que está nele, sobre ele, age no corpo dele com violência. Está aqui no texto, né? A partir do 9 e 17. E Jesus olha para aquele menino e vê aquela situação, né? E pergunta para o pai: quanto tempo você está passando por isso? Jesus pergunta para o pai: quanto tempo você está vivendo essa situação? E aquele pai responde para Cristo: estou vivendo com isso desde a infância. Essa criança vive isso de muitos anos, desde a infância. Por muitos anos ele está passando por isso. Uma hora esse garoto está sendo lançado sobre as águas, outra hora ele é lançado na chama, no fogo. E o próprio texto vai dizer que é o espírito que está no menino que lança ele tanto nas águas como lança ele no fogo, com a intenção de destruir aquele menino. No entanto, aquele garoto não morreu, aquele garoto ainda continua em pé, apesar de tanto tempo, apesar da deficiência que ele tem, aquele menino está vivo.
E Jesus pergunta ainda mais ao Pai: tu crê? Tu pode crer? Tu consegue crer? Porque tudo é possível àquele que crê. E aí o pai responde: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele achava que não tinha fé suficiente para ver que o menino tinha sido curado, porque há tanto tempo ele tinha visto aquele menino, já tinha ele não estava vendo mais esperança, solução, mesmo porque já tinha ido até o discípulo e não tinha visto nada. E Jesus diz: tu crê? Porque tudo é possível que crê. E ele disse que não tinha fé, mas eu creio que ele tinha fé, porque se ele foi até Cristo é porque ele tinha fé. E o texto diz que Jesus vai até o menino, repreende aquele demônio e o menino cai, fica parecendo, não morto, parecendo que estava morto, deitado, sem se mexer, sem movimento algum. Só que o garoto está vivo, o garoto não morreu. Aparentemente, o garoto está morto, mas ele está vivo. E Jesus toca no garoto, ergue o menino, coloca o menino em pé e todos ficam impactados. Por quê? Porque até a multidão estava pensando que o menino morreu. Só que o menino estava vivo, não tinha morto. Aí os discípulos vendo aquilo, né? Chega para o Senhor e diz: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O pai veio primeiro até nós, procurou nós, e nós não conseguimos expulsar aquele espírito maligno que estava sobre ele. Aí Jesus diz, né? Porque existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Esse texto é um texto muito profético e falou forte muito ao nosso coração. Esse texto fala sobre libertação. Esse texto ele tem algo profético, fala sobre os tratamentos espiritual, tanto para a vida do pai, como para a vida daquele que estava ao redor dele, vendo o que Jesus estava fazendo, né? E algumas aplicações nós podemos encontrar aqui nesse texto. Primeiro, quando o pai chega diante de Jesus e fala: o meu filho que tem um espírito mudo. O pai chega até Jesus e dá o quadro, a situação sobre o que está acontecendo sobre o filho, né? Ele espuma pela boca, ele cai no chão, ele range os dentes. É um garoto que é surdo, é um garoto que não fala, surdo, mudo. Desde a infância ele está sofrendo com essa situação, está sofrendo desse jeito. Ele é meu filho. Só que está com esse espírito imundo. E olha aqui, nós podemos ver aqui a palavra do pai. Ele é meu filho. Ele não tem um espírito imundo. Nós podemos perceber aqui na palavra desse homem. Ele está dizendo aqui, né, que apesar de tudo que aquele está acontecendo, ele é filho. É filho. Então, não é o espírito que está nele que define ele, mas é aquela enfermidade que define, mas é quem ele é. Primeiro, ele assume que é o filho. Ele está doente, mas é meu filho. Ele está com essa situação, mas é meu filho. Ele está passando por isso, mas é meu filho. Desde a infância ele sofre, mas é meu filho. Ou seja, não deixa de ter seu filho. Ele não abriu mão por causa disso. O que eu quero que entenda: Deus, ele não exclui você por causa do momento que você está vivendo. Deus, ele não exclui você por causa dessa situação que você está vivendo. Por causa que você está na droga, você não passou a ser um drogado, não. Você continua sendo um filho do Senhor. Porque você está com a enfermidade, você não passou a ser um enfermo, não. Você continua sendo continua sendo o filho do Senhor, aquele que Deus ama. Então, não é a sua situação do momento que vai te definir. Não. É você que define quem você é. Quem você é em Cristo. A deficiência daquele menino, ele não foi definido pelaquela situação, não. Ele não é um doente porque é o filho do pai, não. É um filho que estava doente. Vocês estão conseguindo entender aqui
essa situação, o pai, ele, independente do que ele estava passando, ele não deixou de ser o filho dele. Mesma coisa somos nós. Assim, muitas vezes você quer abandonar seu filho porque está na droga. Muitas vezes você quer abandonar seu filho porque é uma prostituta. E você diz, ele é um beberrão, ele é um drogado. Não, ele não é um beberrão, ele é seu filho, mas bebe. Ele não é um prostituto, não. Ele é o seu filho que está passando por essa situação. Ele não é um traidor porque está te traindo, não. Ele é o teu marido, mas está te traindo. Então, nós precisamos entender que a situação não vai definir quem nós somos no momento. E outra coisa que nós podemos ver aqui é a maneira como o Senhor, né? Então, antes de mais nada, eu quero dizer, você não é o que as pessoas dizem, você não é aquilo que o diabo diz, você é aquilo que Deus projetou que você fosse, você é aquilo que Deus quis que você fosse. Você é filho, eleito, escolhido, projetado, amado. 1 Pedro diz que mais vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O diabo não pode roubar de você a sua identidade de filho, de filha, que você é de Deus, imagem, semelhança de Cristo, que Deus deu o seu único filho para que você tivesse vida e vida eterna e pudesse ser chamado filho de Deus. Então entenda, quem você é? Você é filho. Quem você é? Você é filha. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Não deixe o diabo tentar mudar sua identidade. Não deixe o diabo tentar ficar acusando na sua vida, colocando no seu ouvido coisas que você não é. Porque você não é aquilo que o diabo está dizendo. Você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você é aquilo que Deus determinou que você fosse. Quem? Filho, filha. Você não perde sua identidade porque caiu, porque pecou. Não, você é filho. Você pode estar bebendo, você pode estar se prostituindo, mas continua sendo filho. Não é o seu fracasso que vai definir quem você é. Você pode até estar fracassado agora, mas você não é fracassado. Você pode estar vivendo uma derrota, mas você não é um derrotado. Você entende? Tome posse desta palavra nesse dia, nesta manhã. Você é uma pessoa cheia de Deus, não é? Você não tem que se libertar desses traumas, entender que você é filho. Recebe esta palavra hoje no seu coração. Guarda esta palavra no seu coração. Não deixe o diabo mudar a identidade de quem você é. E sabe o que é que o pai faz? O pai pega o filho que tem, leva até Jesus. Ele leva o filho até Jesus. E o que eu quero dizer? Não é apenas levar o seu filho para a igreja, não, é levar o filho para Jesus. Não é apenas o ato de você estar conduzindo o seu problema para a igreja, levar seu filho para a igreja, não. Tem muita gente que tem levado a família para a igreja, mas não leva Jesus para a sua família. Tem muita gente que leva seu filho para a igreja, mas não leva Jesus para o seu filho. Tem muita gente que tem levado, mas não tem trazido Jesus para casa. Então, o mais importante do que você ir para a igreja é levar também Jesus para a sua casa. Tem gente que é uma bênção na igreja, mas dentro da sua casa, só Jesus, só Deus. Tem gente indo para a igreja, mas não tem deixado Jesus entrar na sua vida. Então, nós podemos ver que nem todos que estão na igreja não estão em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Mas todos que estão em Cristo, esses sim estão na igreja. É impossível você dizer que ama a Deus, que se relaciona com Deus, que tem uma convivência com Deus e não ter prazer de estar na casa de Deus, de estar na casa de oração, de estar buscando ao Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Então, a minha palavra nesse dia é: a sua identidade não define quem você é. O que você está vivendo não define quem você é. E outra coisa, leve Cristo para dentro da sua casa, dos seus problemas. Estar na igreja não é estar em Cristo. Muitas vezes, o que eu quero
outra coisa que eu quero falar aqui, né, é que muitas vezes nós vemos aqui outra situação, é que os discípulos não puderam resolver, mas Jesus ouviu. E outra coisa que me chama a atenção é quantas vezes nós temos feito as pessoas de bengala. Quantas vezes nós temos buscado nas pessoas aquilo que nós podemos fazer. Quantas vezes nós pedimos para ore por mim. Ah, meu pastor tem mais intimidade do que eu. Ah, eu creio que ele tem. Eu até entendo que ele tem mais maturidade na fé. Mas não é a oração do teu pastor que ele quer ouvir. Não é o clamor do teu vizinho, da tua irmã que ele quer ouvir, não. Ele quer ouvir o teu clamor, a tua oração. Então quem tem que interceder pelos seus problemas muitas vezes é você. Muitas vezes não é a igreja, muitas vezes não é o pastor, não é a irmã do coque, do mistério, não. É você. É você que tem que resolver. Tem coisas que é Deus que quer fazer através da sua vida. Então não adianta o seu líder, não adianta, porque é você. É você que tem que se posicionar. Levanta, pega o garoto e vá até Jesus. Ou seja, levante, pega o seu problema e vá até Jesus, para que haja paz na tua vida, para que haja paz no teu coração. O que o Pai fez? Foi até Jesus. Aleluia, glória a Deus. E então, Deus, nessa manhã, está interessado em curar você. Deus está interessado em fazer você feliz, em mudar sua vida sentimental, em mudar seu casamento, em mudar sua família, em restaurar seu sonho, em restaurar seus projetos. Deus não quer que você viva com esse sofrimento na tua alma, não. Deus tem um interesse na sua vida que você seja livre desse sofrimento, dessa sua angústia, dessa raiz de amargura. Deus quer que você seja livre de tudo isso que está te matando, que está te destruindo. Há um interesse em Deus para que você seja livre. Então, nesse dia, tome posse desta palavra e determine a partir de hoje viver uma nova vida com o Senhor. Porque muitos conhecem o seu sorriso, mas só Deus conhece como está o teu coração. E o Senhor está te perguntando nesse dia: quanto tempo você está assim? Quanto tempo você sofre? Por quê? Porque o Senhor quer arrancar isso hoje da tua alma. O Senhor quer arrancar isso hoje da sua vida. Quer transformar a sua vida. Quer sarar você. Quer restaurar você. O Senhor tem algo novo para você. Tem algo novo para o seu tempo, para a sua vida. Jesus, salva minha vida, salva meu pai, salva minha mãe, liberta meu marido, toca fulano, sara fulano. Ei, mas o Senhor vai fazer isso na vida dos outros. Mas primeiramente, você não está entendendo, primeiramente o Senhor quer mudar você, o Senhor vai mudar sua família. Mas primeiramente o Senhor tem interesse de salvar você, de libertar você, de curar você, de transformar você. Amém? Tome posse desta palavra. Eu convido você a estar fechando assim os teus olhos para nesta hora estar orando junto comigo. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, teu Filho amado, qual vive e reina, Senhor, nos colocamos diante do Senhor para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, Deus, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. No nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, Pai, e oramos e colocamos esse problema diante de tua ação. Pai, apresenta a vida deste filho, desta filha, Pai, que tem passado por uma situação difícil, que tem sofrido há muito tempo com a enfermidade, que tem sofrido há muito tempo, Senhor, com este problema, Senhor. Mas tu chegaste na hora para dizer que este problema tem solução, para dizer que este problema não é para a morte, mas para a vida. Então, Deus, que hoje esse homem, esta mulher, essa pessoa possa se posicionar, possa se colocar de pé e tomar posse daquilo que o Senhor tem para a vida dele, porque o Senhor não deixa nenhum filho seu perecer, o Senhor não deixa nenhum filho seu morrer antes que cumpra aquilo que o Senhor tem. O Senhor não deixa que o diabo destrua esta vida, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, dá um dia na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fica com Deus, que o Senhor Jesus abençoe.